Para o peregrino russo e a multidão incontável descrita por ele, a Filocalia é, antes de tudo, o livro da oração, ou seja, a oração de Jesus ou do coração. E estava certo o peregrino, pois era justamente ela, de modo definitivo, que seus compiladores sonhavam reconduzir, em triunfo, escoltada por toda uma tradição. Olá, cavaleiros e donzelas do canal Cristandade Invencível, estamos aqui para mais uma dica de leitura. E no dia de hoje eu trago aqui uma obra que é indispensável para se compreender aspectos fundamentais da espiritualidade do Oriente Cristão. A Pequena Filocalia, o livro clássico da Igreja Oriental, que pertence à coleção Clássicos da Espiritualidade da editora Paulus. Essa aqui é a segunda edição do livro, mas a Paulus já lançou uma terceira, que inclusive é uma edição de luxo e capa dura. Bom, antes de falarmos da Pequena Filocalia propriamente dita, é necessário que compreendamos o que é a obra original, a saber, a Filocalia dos Santos Padres Népticos, ou Grande Filocalia. Então, vamos lá. A redação da Filocalia está ligada a uma clara renovação espiritual que se produzia então no mundo helênico e na Moldávia na segunda metade do século XVIII, e está fundamentada numa retomada de consciência da teologia, da espiritualidade e da vida sacramental no mundo cristão ortodoxo. Em 1782, o monge grego-ortodoxo Nicodemos, o Agorita, em colaboração com Macário, bispo ortodoxo metropolitano de Corinto, publicou em grego, na cidade de Veneza, na Itália, porque livros cristãos não podiam ser impressos no Império Otomano, uma coleção de textos ascéticos patrísticos intitulada Filocalia dos Padres Népticos, antologia composta a partir dos escritos dos santos padres teofóricos, na qual, por uma sabedoria de vida, feita de asceses e teoria, a consciência é purificada, iluminada e chega assim à sua realização ou à sua perfeição. Sim, o título é interminável e ele anuncia todo o programa espiritual e prático desses homens vigilantes, ou népticos, da palavra grega nepsis ou nipsis, que poderíamos traduzir por vigilância, plena consciência, atenção ou despertar. Macário de Corinto, que selecionou os textos, e Nicodemos o Agorita, que os introduziu, foram, portanto, os responsáveis por trabalhar na coleta e compilação dos textos ascéticos da Filocalia. Ao que parece, Macário descobriu, na biblioteca do mosteiro de Vatopede, uma antologia recolhida dos escritos dos antigos mestres da vida espiritual cristã do Oriente, preservados graças aos cuidados de monges piedosos de épocas passadas. Mas então, o que eram exatamente esses textos que em conjunto formaram a grande obra que veio a se chamar Filocalia? Bom, tratava-se de uma coletânea de escritos ascéticos e místicos dos principais autores da espiritualidade do Oriente Cristão, com obras abrangendo um arco temporal que vai do século IV ao século XIV. Ou seja, atravessando 10 séculos, estamos falando de uma cadeia textual que liga os padres do deserto do século IV aos monges bizantinos do século XIV. A palavra Filocalia significa amor à beleza, amor pela beleza, amor ao belo. E o que mais uma vez vem à luz com a Filocalia é a tradição exicasta, que está no coração da espiritualidade monástica original, nunca interrompida no Oriente. Então, para entendermos ao que exatamente a Filocalia se direciona, precisamos compreender antes o exicasmo. O exicasmo pode ser definido como um sistema espiritual de orientação essencialmente contemplativa que busca a perfeição e deificação do homem na união com Deus através da oração incessante. O termo exicasmo tem na sua raiz etimológica a palavra grega ezikia, que significa quietude, tranquilidade, paz. Exicasta, em contexto cristão, era um epíteto atribuído, de maneira geral, a todos os que se dedicavam à vida contemplativa. Nestes primeiros autores e nos primeiros séculos do monaquismo cristão, o termo eziquia designava a vida contemplativa monástica e o termo exicasta o monge que a vivia. A herança da reflexão ascética de Santo Antão o Grande e de outros padres do deserto no Oriente não se limitou apenas aos mosteiros, mas expandiu-se também entre grandes teólogos,
vários deles numerados entre os santos padres da igreja, assim como muitos outros autores bizantinos. E os escritos desses homens foram muito influentes na igreja oriental. Os séculos 4 e 5 foram de grande expansão do monasticismo por todo o mundo cristão, do Atlântico à Pérsia. E é justamente neste período e naquele que o sucede que a vida monástica ganha forma e o desenvolvimento da teologia mística alcança grande força. E podemos citar alguns autores importantes dessa época para esse movimento, como São Macário do Egito, Evagrio Pôntico, São Gregório de Nissa, São João Cassiano, São Diádoco de Fótico, entre muitos outros. Os monges do mundo grego, sírio e palestino, entre os séculos 5 e 8, souberam desenvolver uma espiritualidade mística e contemplativa profunda, e nesse período a preeminência são os autores da chamada Escola Sinaítica, que se desenvolve notavelmente nos séculos 6 e 7, de um modo todo especial, São João Clímaco e Esíquio o Sinaíta. Já a configuração que o exicasmo assume a partir do século XI é como que de uma escola que tem como objetivo a deificação, com uma rigorosa metodologia que inclui exercícios ascéticos, o silêncio, a solidão, a permanente recordação de Deus, a vigilância dos pensamentos e a repetição de uma fórmula conhecida por oração do nome de Jesus. O que, nestes aspectos, não o torna algo diferente dos primeiros séculos. A partir desse período, no entanto, a oração do nome de Jesus passa a ser acompanhada por exercícios respiratórios e posturas corporais precisas, o chamado método psicofísico. No século XI, o misticismo bizantino tem como nome central da tradição exicasta a figura de São Simeão, o Novo Teólogo, que ocupa um lugar único na história da espiritualidade cristã oriental. O século XI marca o início da, entre aspas, escola exicasta, porque é neste período que começam a circular as obras que descrevem o método psicofísico de oração. Embora existam debates a nível histórico sobre a possibilidade do método psicofísico já existir em autores bem mais antigos, é precisamente a partir do século XI que as descrições desse sistema começam a brotar de uma forma mais detalhada e bem elaborada. Em poucas palavras, este método consiste na repetição da oração do nome de Jesus numa determinada forma de respirar e de postura corporal. Os tempos seguintes, que são os últimos da história do Império Bizantino, têm como máxima referência os grandes mestres da oração exicasta encontrados entre os séculos 13 e 14 no Monte Athos, e nesse período podemos citar dois nomes fundamentais. Nicéforo, o exicasta da segunda metade do século XIII, que é a primeira testemunha, sem dúvida quanto à data, da oração de Jesus combinada com uma técnica respiratória, e São Gregório do Sinai, que foi de grande importância, acima de tudo nos países eslavos, para a difusão do exicasmo no século XIV. Entre os séculos XIII e XIV, apotegmas e obras de nomes como São Pacômio, Evagrio Pôntico, Marcos o Eremita, São João Clímaco, Teodoro Estudita, Simeão o Novo Teólogo, Elias o Écdico, Nicéforo o Exicasta, Gregório o Sinaíta e muitos outros estavam espalhados por quase todo o Oriente cristão. No século XIV, Athos era o centro de todo o monaquismo ortodoxo. Era também um centro intelectual pela riqueza inesgotável das bibliotecas atonitas. É nessa época que se manifesta o famoso embate da controvérsia exicasta e a figura de São Gregório Palamas como teólogo do exicasmo. Bom, esse é o período de 1000 anos da espiritualidade exicasta, do século IV ao XIV, aqui extremamente resumido em umas poucas palavras. Mas é o suficiente para compreendermos por que a filocalia se tornou tão importante para os cristãos orientais. A vida monástica e os mosteiros eram uma das características estruturais da sociedade bizantina. Os imperadores estavam fortemente relacionados com o monaquismo, e os mosteiros eram o baluarte do cristianismo bizantino. Historicamente, mesmo para além das fronteiras bizantinas, o Oriente cristão fundamentou-se a direcionar os seus olhos justamente para a teologia mística e principalmente para a figura do monge, desde a Antiguidade Tardia, passando pela Idade Média, Idade Moderna, até os dias de hoje. Daí entendemos o sucesso dessa coletânea. Depois de publicada em 1782, pouco conhecida no mundo grego, onde só seria reeditada em 1893 e depois em 1957, a Filocalia espalhou-se principalmente na Rússia. Traduzida para o eslavo e impressa a partir de 1793, depois recebendo uma nova edição em 1822, traduzida então para o russo e publicada em 1877, reimpressa 4 vezes até a véspera da guerra, ela penetrou e foi bem aceita tanto nos meios intelectuais quanto entre a população. Ficando então conhecida principalmente em países de cultura cristã bizantina, a Filocalia se tornou basicamente o livro clássico da Igreja Oriental.
referência tanto para ortodoxos quanto para católicos bizantinos. A obra, como sublinha Nicodemos em seu prefácio, é destinada aos monges e leigos juntos. E isso devido a toda a literatura e espiritualidade que ela abarca ser direcionada aos cristãos de todos os tipos e vocações, desde os monges, bispos, padres, diáconos, passando pelos teólogos acadêmicos, estudiosos em geral, catequistas, chegando até os fiéis mais simples. Fato significativo é que foi na Europa Ocidental da segunda metade do século XX que a Filocalia parecia ser ao mesmo tempo mais conhecida e mais aguardada. Alguns trechos surgiram nos anos de 1950. Em seguida, desde o final dos anos de 1980 ao início dos anos de 1990, surgiram traduções integrais na Inglaterra, na Itália e na França. A divulgação da Filocalia no Ocidente se deu principalmente por influência de 3 fatores que eu não farei menção aqui para não alongar demais o vídeo e nem desviar do assunto, sendo que 2 desses 3 fatores são também as causas responsáveis por uma maior ênfase da Igreja Católica Ocidental na promoção dos estudos sobre o Oriente Cristão e também na redescoberta da teologia oriental no Ocidente, ênfase que vem desde fins do século XIX, passando por todo o século XX, até a atualidade. Como a Filocalia é imensa, com textos de mais de 30 autores, as editoras costumam publicar a obra em volumes separados e não como um livro único. Nesse contexto, algumas editoras começaram a lançar versões simplificadas da Filocalia, as chamadas pequenas Filocalias, nas quais são escolhidos apenas alguns textos específicos da Filocalia original, às vezes escritos focados em temas espirituais bem definidos, para então compor uma versão pequena da Filocalia, de forma integrada. Daí o fato de terem surgido essas versões mais enxutas dessa obra magnífica, embora seja necessário ressaltar que certas edições, como por exemplo a da Paulinas, embora também recebam o nome de Pequena Filocalia, possuem quase 800 páginas. Entendido tudo isso, podemos agora finalmente focar na Pequena Filocalia da editora Paulus. Como eu disse, é uma versão simplificada da Filocalia, não chega nem a 300 páginas. Contudo, é uma ótima referência para a meditação da espiritualidade cristã oriental em um aspecto específico, a oração de Jesus, ou oração do coração. A oração de Jesus é uma das mais importantes da tradição oriental. No grego, consiste simplesmente em Kyrie Jesu Christe ietoteu eleison me ton amartolon, ou seja, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Alguns a tornam ainda mais curta, clamando apenas Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Na realidade, durante vários séculos, o que veio a ser considerado como a forma padrão da oração de Jesus foi Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. A adição da palavra pecador no final não é encontrada antes do século XIV. Tendo a ênfase nessa oração como ponto central, é preciso justamente destacar 2 aspectos importantes que diferenciam a Pequena Filocalia da Filocalia original, ou Grande Filocalia, por assim dizer. O primeiro ponto é que essa obra, chamada Pequena Filocalia, vai lembrar que se trata apenas de uma pequena seleção de textos da Grande Filocalia, escolhidos a partir de um interesse específico, ou seja, a arte da oração do coração. A Grande Filocalia é muito mais extensa e envolve muitos outros aspectos da vida espiritual. O segundo ponto é que existem 4 autores aqui incluídos na Pequena Filocalia, cujas obras não estão contidas na Filocalia original. São eles São Barçanúfio e São João, mestres espirituais do deserto de Gaza do século VI, São João Clímaco, conhecido principalmente por sua grande obra A Escada da Ascensão Divina, e Santo Isaac de Nínive, conhecido principalmente por suas famosas homilias ascéticas. No entanto, é necessário destacar que esses 4 autores, apesar de ausentes nas filocalias grega e eslavônica, foram, no entanto, incluídos na Filocalia russa, na famosa versão de Teófano o Recluso. Não convém aqui dar uma descrição de cada autor aqui contido e de suas obras em cada capítulo, mas vale a pena citar alguns dos grandes nomes que foram incluídos, entre eles Evagrio Pôntico, São Marcos o Eremita, São Diádoco de Fótico, São João Clímaco, São Máximo o Confessor, Santo Isaac de Nínive, São Simeão o Novo Teólogo, São Gregório do Sinai, São Gregório Palamás
e outras personalidades de grande importância. Em síntese, podemos dizer que o que desponta nessas obras aqui selecionadas desses autores é a importância da invocação do santo nome de Jesus, através da oração exicasta, na vida espiritual cristã. A Sagrada Escritura não se cansa de exortar o fiel a rezar continuamente. Orai sem cessar, expressa a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, em seu capítulo 5, versículo 17. Orai incessantemente com toda a espécie de orações e súplicas no Espírito, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Também Jesus costuma frisar a necessidade de orar sempre, sem cansar, como expressa o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, e exortar os seus discípulos, vigiai e orai, como em São Lucas, capítulo 21, versículo 36. A oração do nome de Jesus, que é uma oração monológica, repetindo sempre uma só e a mesma coisa, é a preocupação de permanecer sempre na presença do Senhor com orações simples e jaculatórias. Trata-se de uma junção da oração do publicano da parábola com o grito do cego de Jericó, que implora a cura. A oração monológica é também chamada de oração pura. Esta fórmula é a síntese de tudo aquilo que é necessário da parte de Deus e da criatura humana. A invocação Senhor Jesus, Filho de Deus, constitui o pressuposto divino de salvação. Deus quer salvar e salva de fato. E a expressão tende piedade de mim constitui o pressuposto humano da confiança e da compunção do coração. A oração de Jesus, que é assim chamada justamente devido à contínua invocação do nome de Jesus, é a oração que vai aurir a sua força no poder do nome divino. O nome de Jesus é causa de salvação para quem o invoca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como é expresso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Invocar o nome do Senhor significa deixar que Deus transforme a pessoa que o invoca por meio de seu Filho encarnado, com o poder ou a força do Espírito. Significa deixar que Deus opere a contínua e progressiva cristificação. Em outros termos, significa contemplar a Deus e tornar-se a Ele semelhante. A oração contemplativa, de fato, é o diálogo do humano com Deus. É uma união mística. O nome de Jesus salva, cura, purifica, limpa o coração, dizem os autores exicastas. São Barçanufo e São João, mestres espirituais no deserto de Gaza do século VI, recomendam: a memória do nome de Jesus destrói completamente tudo aquilo que é mal. A oração exicasta é também chamada de oração do coração. A noção de coração é um elemento essencial na espiritualidade oriental. Em tal contexto, o coração não significa apenas ou primariamente as afeições e emoções, como no nosso uso moderno da palavra. Aqui, o coração significa, como na Bíblia, o centro da pessoa humana na sua totalidade. O coração tem uma conotação tanto física quanto espiritual, literal e simbólica. Nesse sentido, o coração é o centro do ser humano, a raiz da faculdade ativa do intelecto e da vontade, o ponto de onde provém e para onde converge toda a vida espiritual. É a fonte obscura e profunda de onde jorra a vida psíquica e espiritual da criatura humana. A criatura humana costuma dispersar-se em muitas coisas, sobretudo através dos pensamentos. Pela inteligência, o espírito conhece o mundo mais externo e corre o risco de perder o contato com o mundo espiritual. Orar com o coração significa voltar os olhos mais para a interioridade. Para reconstruir e reunificar a pessoa, é necessário reencontrar uma relação mais harmoniosa entre a inteligência e o coração. Quando a oração exicasta se torna perfeita oração do coração, o seu primeiro efeito é a iluminação. Não podemos esquecer que essa oração é o grito suplicante do cego que pede a Jesus que o cure da cegueira, como é expresso no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 38. E Jesus atende o grito do pobre cego. Abre-lhe os olhos e lhe dá a iluminação. A teologia da luz que teve em São Simeão Novo Teólogo, um de seus principais expoentes, é muito importante para a espiritualidade oriental. Aliás, como escreveu o estudioso americano, erudito em História do Cristianismo e Teologia Cristã, Yaroslav Pelikan, na sua obra A Tradição Cristã, uma história do desenvolvimento da doutrina, volume 2, O Espírito da Cristandade Oriental, 600 a 1700, abre aspas. A teologia espiritual de Simeão foi resumida em sua doutrina da visão de Deus como luz. Embora os homens fossem cegos como resultado do pecado e não pudessem ver a luz divina, o purificador dom da salvação tornou possível para o puro de coração ver a Deus, conforme o Sermão do Monte prometeu, e vê-lo verdadeiramente.
A maneira de adquirir a visão de Deus era por meio de atos de ação de graças e de amor. O que foi visto pelos santos, tanto os antigos quanto aqueles que agora têm visão espiritual, não foi mera forma, imagem ou representação, mas a luz sem forma. Fecha aspas. Na liturgia, tudo é luz. A igreja fica toda iluminada. As imagens, o altar, os candelabros, a palavra que vai ser proclamada diante do povo fiel. O Natal tem a estrela que conduz os magos ao local onde se acha o menino Deus. A festa da Transfiguração relembra o modo como o corpo de Jesus se torna todo iluminado no alto do Monte Tabor. A Páscoa é uma festa de luz. A luz espiritual interior deve tornar-se sempre mais visível. É o frágil corpo humano transfigurado que já começa a participar da glória da divindade. Quem, através da prece, provou a alegria e a presença de Deus, tem os olhos iluminados. Enfim, como eu disse anteriormente, embora a Pequena Filocalia seja uma edição extraordinariamente reduzida, ela não deixa de ser uma ótima introdução no tema ao qual se propõe. Na minha modesta opinião, eu diria até que esse livro é uma boa forma de se buscar criar uma abertura para mover o intelecto a uma maior profundidade na via mística e na vida espiritual, enquanto a Grande Filocalia, por sua vez, pode então começar a ser lida de forma concomitante à elevação dessa espiritualidade ao longo da vida cristã. Até porque uma coleção de obras de mais de 30 autores, que foram de suma importância para o Oriente cristão, não se lê de uma hora para outra. Os místicos da oração, os grandes exicastas e mestres da ascese no Oriente não são tão conhecidos no Ocidente, talvez porque suas obras ou sentenças foram tardiamente inseridas na literatura ocidental, através de tratados e antologias traduzidas ou compiladas em raríssimas edições durante a Idade Média. Daí o fato de que, ainda hoje, muitos santos do Oriente, mesmo aqueles que são venerados também na Igreja Ocidental, sejam praticamente desconhecidos para muitos católicos romanos em geral. Felizmente, cada vez mais, o Ocidente tem redescoberto grande parte desses nomes importantes, principalmente pelo aumento das traduções e divulgações de suas obras. Voltando ao início da explicação sobre o monasticismo no Oriente e no Ocidente, se traçarmos uma pequena comparação histórica sobre diferenças e semelhanças, veremos que o monaquismo ocidental tomou um rumo próprio e diferente como espiritualidade monástica quando comparado com os autores místicos do Oriente e a espiritualidade bizantina. As abadias ocidentais tomaram das regras desenvolvidas por Santo Agostinho e São Bento uma enorme difusão ao longo dos séculos. A espiritualidade dessas escolas oscilou no Ocidente, mas apesar dos momentos em que passou, a espiritualidade ocidental soube preservar uma teologia ascética rica e abertamente conciliável quando alinhada com a profunda oração, humildade e ascetismo dos padres monacais do Oriente. Afinal, como escreveu o teólogo ortodoxo francês Olivier Maurice Clément, como é próxima a exequia da Pax Benedictina. Daí, mais uma prova da verdade imortalizada no famoso conceito de que a Igreja de Cristo, na plenitude de seu sadio funcionamento, respira com os seus dois pulmões, oriental e ocidental. Em suma, a Filocalia alimentou o Oriente cristão durante séculos, e o Ocidente não possui uma obra equivalente a esta. Não há na literatura cristã ocidental uma coletânea que englobe os grandes nomes da espiritualidade católica ocidental de forma semelhante à Filocalia. Ela é um legado precioso, um tesouro que recolhe 1000 anos de experiência mística e espiritual dos monges da Igreja Oriental e que é direcionado como obra de referência para todos os cristãos, tanto orientais como ocidentais. Então é isso, cavaleiros e donzelas. Pequena Filocalia, o livro clássico da Igreja Oriental, da coleção Clássicos da Espiritualidade da editora Paulus, com esse enfoque magnífico na oração de Jesus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações a respeito da obra e uma lista com o nome dos grandes autores que a compõem. Coloquem nos comentários se acharam a obra interessante e se querem mais dicas de leitura a respeito desse tema. Enfim, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho de notificações, comentem, compartilhem e me sigam no Instagram, @cristandadeinvencível. É isso e até a próxima.